Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje o vídeo é com a correção dos exercícios que vocês já devem ter realizado a respeito de cálculo de volume. Vamos lá? Os primeiros exercícios, eles estão na página 109 de vocês, tá? Eu havia solicitado que vocês resolvessem os exercícios das páginas 109, 111 e 112. Então, eu vou colocar a correção de todos aqui, antes de nós efetuarmos alguma aula de dúvidas, tá bom? O primeiro exercício da página 109, ele pede para que você determine para cada cubo mágico que ele desenhou aí, quantos quadradinhos o compõem, ou seja, quantos quadradinhos tem dentro desses cubos, que na verdade é o cálculo de volume, tá? Então, no item A, aqui, você tem o cálculo do volume da seguinte maneira. Você pode, pensar em quantos quadradinhos tem dentro da figura, ou você pode fazer da seguinte maneira, como nós aprendemos na aula. Base, então na base tem 3 quadradinhos, vezes a altura, na altura tem 3 quadradinhos também, vezes a profundidade, que também tem 3 quadradinhos. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ou, como é um cubo, você pode calcular utilizando a formulinha, que é a medida do lado ao cubo. Então, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Tudo bem? O item B, eu já coloquei direto com a formulinha. Só que dessa vez a medida do lado desse cubo é de 4 quadradinhos. Então, 4 elevado a 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Da próxima figura, nós temos um cubo, só que agora a medida desse cubo é de 5 quadradinhos. Então, 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E do último, ele tem 2, medida de 2. Então, 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Continuando, gente. Tudo bem até aqui, então? Então, esses são os exercícios da página 109, que era só para você calcular o volume de cada cubo. Agora, vamos para os exercícios da página 111. O primeiro exercício, ele diz o seguinte: uma caixa de presentes tem a forma de um paralelepípedo retângulo, ou seja, uma caixinha retangular, com as seguintes dimensões: 30 centímetros de comprimento, 30 centímetros de comprimento, 17 centímetros de largura e 14 centímetros de altura, certo? Qual é o volume dessa caixa? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular o volume quanto cabe dentro dessa caixinha. Lembrando, qual é a formulinha? Base vezes altura vezes profundidade. Então, vamos lá. Coloquei 30, que é o nosso comprimento, que é a base. 17, que é a largura, nossa profundidade. E 14, que é a nossa altura. Você pode multiplicar tudo de uma vez, mas o que eu aconselho para que você não erre? Multiplica os dois primeiros, pega o resultado, multiplica pelo próximo. Então, primeiro, 30 vezes 17, 510. 510 vezes 14, 7.140. Não esqueçam de colocar a unidade de medida como resposta final. Então, centímetros e centímetros cúbicos, porque agora a gente está falando de volume, ok? O próximo exercício. Qual é o volume do sólido a seguir? E aí tem esse desenho aqui. É um outro paralelepípedo, só que agora ele tem comprimento, a base 8, altura 1,2 e profundidade 3,5. Então, como que a gente vai calcular aqui? 1 vezes o outro, vezes o terceiro lado. Então, 8 vezes 3,5 vezes 1,2.
Primeiro, 8 vezes 3,5, que vai dar 28 inteiros, ou 28,0. Fica a seu critério como você quer colocar. Aí, 28 vezes 1,2, que vai dar o resultado final, 33,6 ou 33,60. Não esquece de colocar a unidade, metros cúbicos, ok? Terceiro exercício. Um tijolo baiano de 6 furos possui as dimensões 9 por 14 por 19. Qual é o volume de uma unidade dele? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Calcular o volume desses furos, tá? Então, ele está dizendo que cada furo possui essas dimensões. Então, vamos lá. Primeira coisa, 9 vezes 14 vezes 19. Então, 9 vezes 14, 126. 126 vezes 19, 2.394. Então, esse é o volume em centímetros cúbicos. Não esquece de anotar a unidade. Tudo bem? Próximo exercício. Comprei um painel para a sala de estar no qual a região para colocar o televisor possui 1,1 metro de comprimento, 70 centímetros de altura, 5 centímetros de profundidade. Qual o volume destinado para o televisor? O que você tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui? Esse 1,1, ele está em metros. E todos os outros estão em centímetros. Você não pode multiplicar do jeito que está. Você vai ter que fazer o quê? Pegar esse 1,1 metro e transformar em centímetros. Então, primeiro a gente precisa lembrar, 1 metro corresponde a quantos centímetros? 100 centímetros. Aí, o que a gente faz, então, para transformar? Pega o 1,1 e multiplica por 100, que vai dar o resultado 110 centímetros. Cuidado com essa vírgula, tá bom? Aí, agora a gente faz a conta. 110, que é o comprimento, vezes 70, que é a altura, vezes 5, que é a profundidade. 110 vezes 70, 7.700. 7.700 vezes 5, 38.500 centímetros cúbicos. Não esquece que eles precisam estar na mesma unidade para que você possa calcular. Tudo bem? Agora vamos para a página 12. Que ele fala o seguinte: qual é o sólido de maior volume? Um cubo de aresta 4 ou um paralelepípedo de dimensões 4, 6 e 2? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai calcular o volume de cada um deles. Então, primeiro o volume do cubo. 4 ao cubo. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, o volume do cubo é 64. Agora, do paralelepípedo, a gente tem que multiplicar 6 vezes 4 vezes 2. Então, 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48. Então, na verdade, o que a gente tem? Cubo sendo o maior volume, tá? A figura de maior volume. Agora, o exercício 6. Uma construtora precisa de 12 metros cúbicos de areia para terminar a sua obra. Sabendo que a dimensão interna da carroceria do caminhão, que vai transportar a areia, são comprimento 3,5, largura 2 e altura 0,9. Quantos caminhões serão necessários? Primeira coisa, a gente tem que calcular o volume da carroceria desse caminhão. Então, 3,5 vezes 2 vezes 0,9. 3,5 vezes 2 dá 7,0, ou 7 inteiros. 7 vezes 0,9 dá 6,3. Como a gente precisa de 12 metros cúbicos, um caminhão não é suficiente. Porém, 2 caminhões ultrapassam o volume de areia necessário. Então, a gente precisa de 2 caminhões, ok? Próximo exercício. Um aquário possui 22 centímetros de comprimento, 10 de largura e a altura possui o dobro da largura.
Determine o volume desse aquário em centímetros cúbicos. Primeira coisa, a gente precisa saber quanto que mede essa altura. Ele está falando que a altura é o dobro da largura. Então, se a largura mede 10, a altura é o dobro disso, 20. Então, agora que a gente já sabe todas as dimensões, é só calcular o volume. Então, volume, 22 vezes 10 vezes 20. 22 vezes 10, 220. 220 vezes 20, 4.400 centímetros cúbicos. Esse é o volume do aquário. Tudo bem? Pessoal, o exercício 8 é um exercício pessoal, tá? Então, é um exercício que ele pede para que você construa um problema e resolva. E que a gente divida entre os colegas. Então, isso a gente vai fazer quando nós retornarmos para o colégio. Tudo bem? Agora que nós já corrigimos os exercícios, vocês já estão prontos para realizar a tarefa 13. Tudo bem? Pessoal, espero que a correção tenha esclarecido todas as dúvidas existentes. Fiquem bem, beijinhos e até mais. Tchau, tchau!